Graça e paz, amado e amada de Deus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o nosso encontro com a Palavra de Deus em família, que realizamos todas as segundas-feiras, e que Ele possa nos direcionar neste momento de devoção, neste momento de meditarmos na Sua Palavra. Por favor, abra a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 48 ao 60. Para quem ainda não está habituado, eu coloco sempre os textos meditados aqui embaixo na descrição dos vídeos, tá bom? Diz assim Atos capítulo 7, versículo 48 em diante. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus antepassados. Qual dos profetas os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a guardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele, e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Vamos orar, amados. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo registro da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos santos homens que o Senhor levantou ao longo de séculos para receberem do Senhor, do Teu Santo Espírito, a Tua palavra. Porque toda a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo Deus, para o nosso bem. Paizinho, que a Tua palavra encontre em nós um coração fértil, aberto, com os olhos iluminados, Senhor, para compreender a Tua vontade para a nossa vida, o Teu propósito para com a nossa vida. Transforma-nos por ela e que ela habite poderosamente no nosso coração para o nosso bem. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amados, o tema de hoje é como se manifesta o amor de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler foram as últimas palavras de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro cristão martirizado, registrado nas Sagradas Escrituras. Nós vamos ver um pouquinho antes que ele foi eleito por seu bom testemunho como um diácono da Igreja de Jesus Cristo, para que ele se ocupasse então de administrar os recursos da igreja, os recursos financeiros, e também de abastecer
todos os cristãos que tivessem algum tipo de necessidade. Só que além dele fazer isso, além de ser ali um diácono, um administrador dos recursos da igreja, isso para que os apóstolos pudessem se encarregar apenas de pregar o evangelho, ele também pregava o evangelho. E ele andava pela circunvizinhança, pregando o evangelho, também curando pessoas pelo poder do Espírito Santo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo Deus. E aqui nós vemos que ele estava sendo acusado, por judeus, por religiosos sem compaixão, que amavam o poder, as saudações nas praças, os primeiros lugares, e adoravam ser reverenciados pelas pessoas, como se estivessem no lugar de Deus. Eles gostavam disso. Eram hipócritas, No texto que nós lemos aqui, Estevão fez como o seu mestre, como Jesus Cristo fez. E orou ao Pai para que perdoasse aqueles homens que estavam apedrejando ele até a morte. Esse é um coração de um filho de Deus, amados, porque ele reproduziu aquilo que ele viu o seu Senhor fazer. Que nós vamos ver que Estevão intercedeu da mesma maneira como Jesus Cristo intercedeu por aqueles homens que o crucificaram. Aqueles romanos, que crucificaram Jesus a pedido dos religiosos fariseus, Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 23, versículos de 33 a 34. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Isso para que se cumprisse também as Escrituras, amados? Então veja que Estevão e Jesus, olha, eu vou aqui dizer por ordem hierárquica, e por ordem cronológica. Estevão pediu a Jesus Cristo que perdoasse aqueles que estavam apedrejando ele. Não lhes impute esse pecado. Jesus pediu ao Pai que não condenasse aqueles que estavam crucificando ele, porque não sabiam o que faziam, Essa misericórdia e capacidade de perdoar e até interceder a Deus por aqueles que nos fazem mal e nos perseguem, também faz parte do coração do nosso Pai, do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, do céu e da terra e de tudo que neles existem. Lembra quando o profeta Jonas queria que Deus condenasse a cidade de Nínive, que tinha 120 mil habitantes? E aí Deus então fala com o profeta Jonas e dá uma lição ao profeta, para mostrar o amor dele, a compaixão e a misericórdia dele, Isso está registrado lá no livro de Jonas, no capítulo 4, versículos de 6 a 11, que diz assim: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta, que fazia muito sol. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Jonas reclamando, murmurando com Deus. No versículo 9 diz assim: Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Jonas, você tem compaixão da planta que não te custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer,
Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir o certo e o errado, a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amados, assim termina, o livro de Jonas, com essa lição de Deus, que é uma lição de compaixão, Porque o nosso Deus, amados, ele é bondoso, amoroso, misericordioso, mas justo. Deus não é um Senhor tirano que condena o mundo ao inferno, como muitos que não conhecem a Deus falam. Mas é um Pai amoroso que nos convida a uma vida abundante na sua presença, para andarmos no centro da sua vontade, para que sejamos salvos de uma condenação inevitável por conta do pecado da humanidade. A palavra diz: todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Então só há uma forma de nós sermos salvos, e essa maneira não depende de nós, mas dependeu de Deus, que veio ao mundo para nos chamar ao arrependimento, para nos ensinar a lei de Deus, que estava sendo mal aplicada pelo ser humano, como é até nos dias de hoje. Aliás, hoje até mudaram algumas das suas leis, Criaram tradições humanas, enfim, modificaram uma porção de coisas. Mas nós precisamos voltar às Escrituras, amados, porque a palavra de Deus ela é eterna, ela não sofrerá mudança. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele disse assim: mesmo que um de nós, um dos apóstolos, que eram autoridades, tiveram autoridade dada por Jesus para pregar o Evangelho em toda a sua pureza, em toda a sua verdade. E o apóstolo Paulo diz: mesmo que um de nós, ou um anjo do céu, vier e pregar um evangelho diferente deste, que seja amaldiçoado. Repito, que seja amaldiçoado. É isso que está escrito lá. Portanto, amados, a palavra de Deus se encerrou de Gênesis a Apocalipse. Tudo que deveria ser revelado foi revelado a nós. E o que não deveria ser revelado não foi revelado. Mas aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras é suficiente para a nossa salvação e para entendermos o propósito de Deus através da nossa vida e na nossa vida. E para entendermos o seu grande amor. Amou de tal maneira que deu o seu amado Filho, o seu único Filho, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então veja, Deus é o autor da vida, é o autor da nossa salvação. Tudo depende dele, nada de nós. Acontece que quando nós o aceitamos como Senhor, nós então buscamos agradar a Ele, buscamos andar de acordo com a sua vontade. Nós voltamos para a palavra de Deus. E o Antigo Testamento só pode ser entendido a partir do que o próprio Deus em Cristo Jesus nos revelou na nova aliança, a qual nós fazemos parte, que está no Novo Testamento, Porque a antiga aliança não foi guardada pelos seres humanos. Os mandamentos de Deus, que são puros, são santos e são bons, não foram cumpridos. Jesus veio e não mudou os mandamentos. Ao contrário, Jesus até deu um significado ainda mais profundo, como já falamos algumas vezes. Basta ter uma ira contra o ser humano e nós já o matamos no coração. Basta desejarmos alguém sexualmente, impuramente, e nós já adulteramos no coração.
Então veja, amados, é impossível ao ser humano ter uma vida inteira de santidade para que por sua própria obra de santidade mereça a vida eterna. Por isso nós precisamos da graça de Deus, amados. O que é o pecado, né? O pecado é a desobediência aos mandamentos de Deus. E a Bíblia Sagrada, né, que é a palavra perfeita, infalível, né, inerrante de Deus, é a base para termos uma vida abundante e uma vida em santidade, uma vida alinhada com a vontade de Deus, a qual o amor permeia todas as coisas. A misericórdia depende do amor, a bondade, a solidariedade, a generosidade, a verdade, tudo depende do amor. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, dá uma definição maravilhosa. Que o amor não se ira, o amor não inveja, o amor tudo suporta. E que não adianta nada você vender todos os seus bens e dar aos pobres. Se não tiver amor, isso não te servirá para nada. Se você entregar o teu corpo para ser queimado, para salvar muitas pessoas, se não for por amor, for apenas por interesse em salvação, ou seja, na própria obra, nada vai te adiantar. O amor é o dom soberano, perfeito. Todas as outras coisas precisam ser feitas em amor, até mesmo o trabalho evangelístico. Não é um serviço esperando algo em troca, mas é um serviço por amor às pessoas, por amor a você que ouve agora esse devocional. Talvez eu nem te conheça, mas eu faço por amor a você, por misericórdia, para que a palavra de Deus entre no teu coração e produza frutos para a tua salvação. Amados, vejam a orientação do Espírito Santo através da carta de Paulo aos Efésios. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe o que é ser selado? É um carimbo do rei, garantindo que você é propriedade exclusiva dele. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e tenham compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, perdoou vocês. Jesus disse aos fariseus, escribas e anciãos judeus, lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 7. Mas se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Amados, os judeus daquele tempo, eles eram tão religiosos, tão zelosos pela lei, que ficaram cegos e não entenderam que a lei era o meio utilizado para levá-los à santidade. A condenação era apenas para que eles temessem e então cumprissem a vontade de Deus. Mas o que Deus queria, na verdade, era misericórdia, era amor. Amados, a justiça do homem é o bateu, levou. A sabedoria do ser humano, ela é diferente da sabedoria de Deus. Assim como a justiça do homem é diferente da justiça de Deus. A justiça de Deus para a nossa vida é o perdão, é o não julgamento, é a misericórdia, é o amor. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, diz assim, no capítulo 2, versículos de 4 a 8.
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, em filosofia humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. A sabedoria dos poderosos, dos intelectuais deste tempo, é reduzido a nada perto da sabedoria de Deus. Verso 7. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória, que era a revelação do seu Filho no tempo certo. Verso 8. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amados, é claro que o apóstolo Paulo estava se referindo aos sábios daquele tempo, aos saduceus, fariseus, aos escribas, aos anciãos, que conheciam a palavra, conheciam as escrituras, que naquele tempo era o Antigo Testamento, né? O Novo ainda não havia sido escrito. Mas isso se aplica até os dias de hoje. A palavra de Deus, ela é espiritual, e por isso ela só pode ser discernida espiritualmente. Não com a sabedoria deste mundo, amados, mas pelo poder de Deus. Quando o Espírito Santo revela no nosso coração a sua palavra, então tudo fica mais claro, a gente consegue enxergar todo o plano redentor de Deus, desde o início até o fim. Paulo lembra que os sacerdotes, né, os escribas, os fariseus, né, daquele tempo de Jesus, né, eles tinham entendido as Escrituras, mas não pelo poder de Deus, né? E por isso eles não reconheceram o autor da vida, o Senhor da glória, né? Senão eles teriam visto que o próprio Deus estava entre eles e não teriam condenado à morte. Veja também o que o apóstolo Pedro, já estamos caminhando para o final, diz lá em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Qual que era a promessa de Jesus? A sua segunda vinda. Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja e para julgar o mundo. Então ele vai arrebatar os seus e julgar aqueles que o rejeitaram, juntamente com o príncipe deste mundo, que é Satanás, é o príncipe deste mundo e é o inimigo de Deus. Por que é inimigo de Deus? Porque ele mesmo quis se colocar no lugar de Deus. E por isso, por conta desse orgulho, dessa soberba, ele foi expulso do paraíso. E agora que o tempo dele vai chegando ao fim, ele quer levar o máximo de pessoas possível, juntamente com ele, para o mar, para o lago de fogo, que lá em Apocalipse, Jesus Cristo diz ao apóstolo Paulo que está reservado para a condenação do falso profeta, de Satanás, de todos aqueles que preferiram obedecer a ele do que obedecer a sua palavra. O versículo continua dizendo assim, né? Pelo contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amados, esse é o amor de Deus. Deus não é o tirano que quer condenar, Deus é o Pai amoroso que quer tirar essa condenação da humanidade. Deus é amor e não deseja que ninguém se perca, mas antes
que se arrependam e se convertam a Ele. Esse é o motivo pelo qual este sistema de mundo ainda não chegou ao fim. Mas, por outro lado, o tempo da oportunidade já se esgotou para muitos, que fecharam os olhos e agora aguardam o dia, o grande dia, do arrebatamento da sua igreja para o reino eterno e para juízo, para ressurreição, para julgamento, o dia do grande julgamento, onde serão condenados ali juntamente com Satanás, conforme eu falei há pouco, Porque muitos preferiram, amados, mais a glória do mundo do que a Deus, que é o seu Criador. Nós não temos vida eterna em nós mesmos, como muitos acreditam, invenção do inimigo de Deus, para que não temam a Deus, para que vivam cegos por este mundo e morram nos seus pecados e sejam condenados no dia do juízo. Você tem duas escolhas, amados, duas opções. Ou você crê na palavra de Deus, que é a verdade, ou você crê no mundo, nas invenções, nas religiões, que são obras do ser humano, para poder, para engano, para destruição. São duas possibilidades. Escolher a Deus e servi-lo para a vida. Escolher o pecado, que é a desobediência à sua palavra, para a morte. Amados, Deus veio ao mundo para buscar aqueles que se reconhecem como necessitados de Deus. Eu sou. Espero que você também se reconheça assim. Alguém que necessita da bondade, do perdão, da obra redentora de Deus. Pessoas humildes, pecadoras, que reconhecem os seus erros, Mas com o coração puro diante de Deus. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração e a mente. Todo arrependimento verdadeiro provoca uma conversão de caminho. Amor pela palavra de Deus. Volta às Escrituras, E a busca de uma vida que glorifique o nome de Deus aqui na terra. Uma vida que ame ao próximo, que tenha misericórdia, que não julgue o seu próximo, assim como Deus fez comigo e com você, porque Ele nos perdoou, Ele nos aceitou como estávamos, para agora nos transformar pelo poder da sua palavra. Lucas, no capítulo 5, versículos 30 a 32, diz assim: Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amados, aqueles que se acham justos, que estão orgulhosos com as suas próprias obras, Jesus nem se preocupa com estes, porque já estão condenados. Não precisam da salvação de Deus, não reconhecem os seus pecados, nem os seus erros, nem querem se converter, portanto, dos maus caminhos, porque acham que andam por caminhos bons. Mas Jesus veio nos chamar, nós pecadores, nós que reconhecemos que somos necessitados dele, Ele veio nos chamar ao arrependimento. Um arrependimento que produz frutos dignos, ou seja, conversão de caminho. Amados, deixe que o amor de Deus te alcance, que Ele te transforme pelo poder da sua palavra e que ela habite poderosamente no teu coração. Que o mundo, quando olhar para você, enxergue a Cristo.
Para finalizar, em Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amados, busquem o Senhor enquanto ele pode ser achado. Enquanto Jesus não volta, ele pode ser achado. Quando ele vier e arrebatar a igreja, isso acontecerá em momento em que não esperamos, de surpresa. Não haverá mais tempo de buscar a Deus. O Espírito Santo será tirado da terra. Não haverá mais tempo. E um outro tempo em que não podemos, achar a Deus, é quando nós fecharmos os nossos olhos pela última vez nesse mundo. Do jeito que nós expirarmos, com Cristo ou sem Cristo, assim nós ressuscitaremos para a justiça ou para juízo. O amor de Deus está disponível a todos os que queiram. Cabe individualmente a cada um de nós a escolha do sim e do não. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por teu grande amor. Obrigado, Pai, por tua misericórdia, por esperar pelo nosso arrependimento e conversão de caminho. Pai, obrigado por nos enviar tantas pessoas, Pai, em teu nome, para falar da tua palavra. Perdoa, Senhor, pelas rejeições que tivemos no passado. Quantas pessoas o Senhor me enviou, Pai, e eu rejeitei, porque eu não queria ouvir a tua palavra, até o dia em que teu amor me encontrou. E então eu li a tua palavra, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Pai, entendi o teu propósito para a minha vida, entendi, Senhor, o teu grande amor. Obrigado por ter revelado a tua salvação em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador, Pai, único e exclusivo. Pai, que a tua palavra encontre neste momento pessoas com os ouvidos espirituais abertos, com os olhos abertos, com o coração fértil, e que a tua semente, santa semente, Pai, produza frutos para a salvação destes amados, e que através da vida deles e da minha, a tua palavra possa alcançar outras pessoas, porque assim como o Senhor nos ama, nós também amamos o nosso próximo, Pai. E assim como o Senhor veio buscar pecadores e chamá-los ao arrependimento, nós também devemos fazer isso. Nós amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos, Pai. E o Senhor acima de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amados, tenham uma semana de paz, de amor, de bênçãos, na presença de Deus, no centro da sua vontade. Que Ele desperte em você amor por sua palavra e que você possa ler diariamente, meditar dia e noite na palavra de Deus. E que você seja alcançado pelo seu amor e por sua tão grande salvação. Jesus te ama. Beijo no coração.